Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Seguimos para mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje eu vou dividir a apresentação aqui em dois momentos. O primeiro momento é um resgate dos principais conceitos da videoaula passada, postada na última sexta-feira, e o segundo momento é resolução das principais questões desse capítulo 3, que são questões que explicam, demonstram, comparam as ideias evolucionistas. Estamos no capítulo 3 da apostila 12, frente B, tá? Cujo título é Ideias Evolucionistas e a Teoria Moderna da Evolução. Então, olha só, a evolução estuda principalmente os mecanismos e os acontecimentos que resultaram nessa grande biodiversidade que temos hoje. Ou seja, o que aconteceu ao longo da história que resultou nessa variedade de organismos vivos. Então, de forma bem simples, a evolução ela é basicamente isso, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber, entender, é sobre adaptação. Falei muito sobre isso semana passada, hoje eu vou só fazer um comentário breve aqui, né? O que significa dizer que um organismo está adaptado a um certo local? Significa dizer que ele tem um conjunto de características comportamentais, morfológicas, que fazem com que ele sobreviva muito bem e se reproduza. Então ele se mantém muito bem naquele local. Agora, esse conjunto de características tem valor adaptativo. O que significa isso? Ele vale, ele funciona nesse local. Se eu transferir esse animal para uma região, para um ambiente que tenha características completamente diferentes, essas características não terão provavelmente esse valor adaptativo. Ou seja, um ser vivo ele é bem adaptado no local onde ele está, certo? Bom, aí a gente viu os principais evolucionistas que abriram esse campo de estudo que é a evolução, tá? O primeiro que a gente estudou foi o Lamarck, que foi considerado o primeiro a publicar um estudo com teorias próprias a respeito da evolução, ou seja, tentando explicar modificações que são observadas na natureza. Foi de extrema importância, porque até então o que valia era o criacionismo e o fixismo. Então o Lamarck ele abre esse caminho, porém as duas principais teorias que ele elaborou lá naquela época, lembrando que isso foi final de 1800, não são teorias válidas, não são teorias que são observadas de fato da natureza. O Lamarck falou sobre lei do uso e desuso e lei da transmissão de caracteres adquiridos. O que são essas leis? Lei do uso e desuso. Ele dizia que toda estrutura, parte do corpo, vamos dizer assim, que é muito utilizada, funciona muito bem, é uma estrutura que vai aumentar de tamanho e vai se desenvolver. Da mesma forma que uma estrutura que não é muito utilizada, não funciona muito bem, vai sendo atrofiada ao longo do tempo, entra no desuso e essa estrutura pode desaparecer. E aí ele disse que essas estruturas que são bem viáveis e as que não são, elas também são transmitidas para os seguintes, para os descendentes, tá? Então, por exemplo, uma estrutura que foi atrofiada, o descendente desse indivíduo pode não apresentar essa estrutura no organismo dele. Aonde está a grande questão que o Lamarck pisou na bola, digamos assim, né? Essas características, então a perda de uma estrutura ou o desenvolvimento de uma estrutura são características que são adquiridas e elas não estão na constituição genética, né? Na nossa composição genética, DNA. Então elas não serão transmitidas. Bom, o Lamarck elaborou essas teorias, ele publicou, porém logo em seguida vem um novo aí evolucionista que já observa, faz a leitura de tudo isso que o Lamarck disse e já contrapõe, tá? Esse cientista que eu tô citando é o Darwin. O Darwin, ele participa de uma expedição durante muitos anos, percorrendo vários continentes e ilhas, e o Darwin faz observações importantes.
a respeito principalmente do Lamarck. O Darwin ressalta que quem estimula, incentiva modificações é o ambiente, tá? Então, o ambiente, ele é, digamos assim, um incentivador de mudanças. O Lamarck já dizia que o organismo se modifica para o ambiente, tá? Então, o papel do ambiente, que é um texto bem curto que tem na apostila de vocês, é um texto bem legal porque mostra a importância e o foco que o ambiente, características ambientais tem para cada evolucionista. O Darwin falou sobre seleção natural, que é a grande teoria dele, onde ele diz que o meio ambiente seleciona positivamente, ou seja, quem sobrevive, e negativamente quem será eliminado, os seres adaptados. Então, ele já começa a falar de uma coisa importante, porém ele não explica, mas ele cita. Ele cita a variabilidade, tá? Então, ele diz que nenhum ser vivo é igual ao outro. Então, todos os seres têm as suas particularidades. Ainda que pertençam à mesma família, que sejam irmãos, que tenham relação de pai e filho, ainda assim existem particularidades. E durante uma situação, pode ser uma situação repentina ou pensando na sobrevivência no meio natural, essas particularidades estarão em jogo. O que significa isso? De repente, o indivíduo tem um conjunto de características que naquela situação é muito favorável a ele, vai fazer com que ele sobreviva. E, de repente, o ser vivo tem um conjunto de características que naquela situação foi desfavorável, ele vai ser eliminado. Aquele que sobreviveu vai se reproduzir com outro que também teve essa chance, sobreviveu, vão se reproduzir e essas características serão transmitidas para os descendentes, tá certo? Então, de forma bem resumida, essa é a teoria da seleção natural tão falada de Darwin. Aí, gente, para finalizar essa primeira parte, temos a teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo. O que é esse neodarwinismo? É basicamente a explicação que o Darwin não deu, que seria por que os organismos apresentam variabilidade? O que é essa variabilidade? Então, com os conhecimentos que vieram muito tempo depois no campo da genética, os primeiros geneticistas, pegando o gancho aí da evolução, conseguiram explicar. Então, tem duas situações, mutações e recombinação gênica. Essas duas situações, elas resultam em variabilidade. Então, um ser sempre será diferente do outro, porque existem essas questões, mutações e recombinação gênica. É isso que explica a variabilidade. Daí em diante, isso tem na página 30 da apostila de vocês, um esqueminha muito bom. Daí em diante, segue aquilo que o Darwin disse. A variabilidade, ela permite que, em dada situação, alguns sobrevivam e outros não, tá? Os que vão sobreviver se reproduzem e transmitem essas características para os descendentes, tá certo? Claro que eu fiz um resumo aqui, né, gente? O ideal é que quem não assistiu a videoaula e não está na aula presencial, leia esse capítulo 3, tá? Pode ler depois aqui de assistir a videoaula, assista novamente, porque esse capítulo 3 é a introdução desse assunto evolução, tá? Agora eu vou resolver com vocês alguns exercícios que estão lá na página 32. Então, quem tiver com a apostila, por favor, pegue agora. Página 32. O primeiro exercício é um exercício da Unicamp. Leiam, acompanhem aí, quer dizer a leitura, ó. Os antepassados dos golfinhos tinham patas que, de tanto serem usadas para natação, foram se transformando em nadadeiras. Gente, essa frase já revela um evolucionista, a teoria de um evolucionista. Letra A. A frase acima está de acordo com a teoria de Lamarck ou com a teoria de Darwin. Justifique relacionando a teoria escolhida com a frase. Gente, veja só. Os golfinhos tinham patas que, de tanto serem usadas, se transformaram em nadadeiras. Lei do uso e desuso. Pata sendo muito utilizada, ganhando cada vez mais função e desenvolvimento, se transformou em nadadeira. Então, está de acordo com Lamarck ou Darwin? Resposta, está de acordo com Lamarck.
E esta frase está de acordo com a teoria da lei do uso e desuso. Letra B. Por que a frase está em desacordo com a teoria não escolhida? A teoria não escolhida é a teoria de Darwin, seleção natural. Então, não está de acordo porque a frase indica que o organismo provocou uma mudança para se modificar, para se adaptar. Na seleção natural de Darwin, o organismo sobrevive e se dá bem no ambiente porque ele já possuía uma característica que foi muito propícia naquele momento, tá certo? Questão 2, página 33. Considere as seguintes afirmações. Letra A. O gafanhoto é verde porque vive na grama. Letra B. O gafanhoto vive na grama porque é verde. Em sua opinião, qual afirmativa seria atribuída a Darwin e qual seria atribuída a Lamarck? Então vamos lá. A primeira afirmação, o gafanhoto é verde porque vive na grama, lamarquista. Porque significa que a cor dele, que é verde, é um reflexo, ou seja, aconteceu porque a grama é verde. Então ele se modificou, né, adquirindo uma nova cor por causa do ambiente. Olha a letra B. O gafanhoto vive na grama porque é verde, ou seja, ele vive na grama e se dá muito bem, se reproduz, se desenvolve, porque ele se camufla. A ideia, na verdade, que não está sendo aqui explícita, é essa. Ele se camufla porque é verde e aí ele sobrevive. Então, a letra B, Darwin, de acordo com a seleção natural, tá? Olha a questão 3 agora, para finalizar. Tanto para Lamarck quanto para Darwin, o ambiente tinha um papel importante no processo evolutivo. Letra A. Qual dos dois cientistas admitia que o ambiente seleciona a variação mais adaptativa? O Darwin. Letra B. Qual o pensamento do outro cientista sobre o papel do ambiente no processo evolutivo? Então, o outro cientista é o Lamarck. O papel do ambiente para o Lamarck é que o meio ambiente é um fator que induz a modificação. Então, o ambiente apresenta algumas condições, o organismo, para sobreviver, é capaz de provocar e sofrer mudanças, adquirindo uma nova característica e daí sobrevivendo e se reproduzindo nesse meio, certo? Bom, gente, tentem realizar as outras questões aqui dessa página 33 e 34 e até a próxima aula, sexta-feira que vem. Um beijo para vocês!